Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago um tutorial de como você pode customizar os atalhos no seu 3ds Max. E também vou mostrar alguns dos atalhos essenciais que eu utilizo no meu processo de modelagem. Espero que vocês curtam o vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui a tela onde vocês podem customizar os seus atalhos. Aqui na aba Customize, Hotkey Editor. Aqui basicamente o que temos são todos os comandos do 3ds Max. Eles são divididos aqui em grupos, como vocês podem ver, os grupos de animação, Editable Mesh, Editable Poly, Editable Spline, FFD, tudo está aqui. Caso você queira adicionar um atalho a um comando específico, você pode buscar aqui o comando que você quer, por exemplo, o comando Cut, está aqui, ó. E o meu atalho para o Cut é o Alt C. Você pode clicar aqui em remover, ele já removeu o atalho. Para você adicionar novamente, basta você clicar aqui em Press Key e aqui você segura o Alt e aperta a tecla C. E agora você vai em Assign. Após isso, você pode selecionar todas as ações que você deseja alterar o atalho principal. Lembrando que o 3ds Max já tem alguns atalhos pré-configurados e eu escolhi os meus preferidos ou os que eu mais utilizo e coloquei algumas teclas de minha preferência. Todos os atalhos que você queira configurar, todos você pode fazer nessa tela. Feito isso, você lembre de salvar aqui em cima os seus atalhos e depois aplicar um Zone. E eles já ficarão salvos no seu 3ds Max. Uma outra parte da customização que eu quero mostrar para vocês é que eu vou criar uma box apenas para habilitar os modificadores. E aqui nessa aba de modificadores, você pode reparar que no meu, diferente do 3ds Max padrão, vem com esses botões aqui de modificadores, onde eu adicionei os principais que eu mais utilizo. Para você adicionar esses botões nessa tela, o que você tem que fazer é aqui na aba de Modify List, clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em Show Buttons. Por padrão, o 3ds Max vem com essa opção desmarcada. Provavelmente se você instalou o 3ds Max agora, ele está dessa forma. Então lembre-se, clique em Modify List com o botão direito do mouse e clique em Show Buttons. Para você configurar os modificadores que aparecem nesses botões aqui, você deve clicar com o botão direito do mouse e ir em Configure Modifier Sets. Aqui, por padrão, o 3ds Max já tem alguns bancos de configurações, como podemos ver aqui do lado. Se eu selecionar algum desses, pode ver que ele automaticamente remove e modifica todos os botões, adicionando esses apenas dessa opção de Cache Tools. Os meus modificadores eu alterei aqui para My Modifiers, que são esses. Para você adicionar novos, aqui você tem a opção de total de botões. No meu eu utilizo 14, mas se você quiser colocar mais, basta você aumentar o valor. Repare que aqui ele já abriu um slot para botar um novo modificador. Para você adicionar um modificador, basta você clicar no modificador desejado e arrastar para dentro do botão. Feito isso, você já pode ver que o modificador já foi adicionado aqui. Se você apertar em OK agora, você pode ver que ele já adicionou aqui na nossa tela um modificador de Bend, o que acrescentamos anteriormente. Vou voltar aqui e vou selecionar novamente os meus modificadores e clicar em OK. Bom, apresentada essa parte de customização e da interface do 3ds Max, agora eu vou mostrar alguns dos atalhos que eu já configurei no meu 3ds Max. São as funções que eu mais utilizo no 3ds Max e eu adicionei atalhos específicos a elas. Uma que eu utilizo bastante nos meus vídeos é o Ctrl T. A função deste atalho é converter o objeto selecionado em Editable Poly. Essa opção você encontra aqui clicando também com o botão direito do mouse em Convert To e em Convert to Editable Poly. Aqui na aba de edição, podemos ver os modos de seleção do objeto, que aqui o primeiro é vértice, aresta, borda, face e o elemento completo. Para você intercalar entre essas opções, as teclas de atalho são os números 1 para vértices, 2 para arestas, 3 para bordas, 4 para face e 5 para o elemento completo, ou todo o objeto. Além dessa opção, uma opção bastante utilizada por mim são as teclas F3, que habilita a visão wireframe, e a tecla F4, que habilita a opção de Edge Faces, para você visualizar as arestas do seu modelo.
Outra opção bastante utilizada é a opção de See-Through, que ele deixa o objeto um pouco transparente. O atalho para essa opção é o Alt X. Pode ver que o objeto ficou transparente. Eu vou agora adicionar outro elemento à nossa cena. Vou adicionar agora uma esfera. Mais um atalho que eu utilizo bastante é a opção de Alt Q. Se nenhum objeto estiver selecionado, a Alt Q não vai interferir em nada na sua cena. Mas se você selecionar um objeto e apertar a tecla Alt Q, você pode ver que ele habilitou a opção de isolar o objeto selecionado. Essa opção está aqui na nossa tela, na parte inferior. Outra função que eu utilizo bastante também aqui no 3ds Max é a tecla de atalho Z. O que essa tecla faz? Às vezes você está modelando algo e o objeto fica um pouco perdido na cena e você não consegue centralizá-lo. Com a tecla Z, ele centraliza todos os objetos nessa nossa cena. Depois desse breve resumo dos atalhos principais que eu mais utilizo, vou passar agora para os atalhos que eu configurei manualmente no 3ds Max. Alguns deles podem ser padrão do Max e outros foram adicionados por mim. Na aba de edição, eu vou habilitar a opção de arestas. Vou selecionar essa aresta. Para você selecionar todos os segmentos dessa aresta, você utilizaria a opção de Ring, que está aqui nessa tela. O meu atalho para Ring é o comando Ctrl R. Eu utilizo bastante e ajuda demais a selecionar essas arestas ao invés de vir aqui e clicar neste botão. Uma função que eu uso bastante também é a opção de Connect de arestas. O que ele faz é adicionar novos segmentos a essas arestas selecionadas. O meu atalho é o Ctrl C. E você pode adicionar os segmentos. Agora no modo de vértices, com a tecla 1, você pode alterar para o modo de vértice. Um atalho que eu utilizo bastante é o Alt C. O Alt C ele habilita a opção de Cut. Lembrando que esses atalhos que eu estou informando a vocês, eu configurei manualmente no 3ds Max. Se você está utilizando o Max por padrão, esses atalhos não estão configurados dessa forma que eu estou explicando neste vídeo. Caso queira adicionar os seus atalhos, você já sabe, vá na aba Customize e Edit Hotkeys, e aí você acrescenta o atalho igual ao que eu estou fazendo ou da sua preferência. Retornando ao atalho Alt C, ele habilita a função de Cut. Cut, você sabe, você insere novas vértices no seu modelo, já com as arestas. Outro atalho que eu utilizo bastante no 3ds Max é o Ctrl Shift W, que ele habilita a opção de Target Weld. Target Weld funciona para você soldar pontos ou soldar vértices. Clica numa vértice, clica na outra e ele já faz a soldagem. Dá um Ctrl Z. Outro comando que eu utilizo bastante é muito similar ao comando de Connect de arestas. Só que ele é o Alt 1. Ele é o comando Swift Loop. O que ele faz é adicionar um loop e você escolhe o lugar onde você quer adicionar o loop, tanto na lateral ou na parte frontal do modelo. A vantagem do Swift Loop é que se você estiver fazendo uma forma curvada, segurando a tecla Shift, ele adiciona um loop exatamente no centro deste modelo e ele geralmente acompanha a curva do objeto em questão. Vou dar um exemplo agora. Eu adicionei esse novo loop nesse cubo e agora eu vou alterar essa aresta. Vou utilizar novamente o comando de Alt 1 do Swift Loop. Repare que se eu segurar a tecla Shift, ele vai adicionar o loop exatamente no centro e aqui na borda ele está criando uma pequena curva, seguindo a forma curvada do modelo, como vocês podem ver aqui. Ele é de grande ajuda em diversos tipos de modelo. Caso queira inserir um loop exatamente no centro, eu recomendo utilizar o Ctrl R de Ring e Ctrl C de Connect Edges, que ele acrescentam no centro sem deformar a forma. Outro atalho que eu utilizo bastante e que muitas pessoas comentam bastante nos meus vídeos é o Ctrl Shift R. Esse atalho, na verdade, é um comando de um script, o script Loop Regularize. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, assim como o link dos meus atalhos, caso você queira importá-los no seu 3ds Max. O que este comando faz é arredondar a face selecionada. Ou seja, ela pega uma face que está quadrada ou triangular e tenta transformá-la em um círculo. Eu vou adicionar mais segmentos a esse cubo e você vai entender melhor do que eu estou falando.
Bom, aqui eu vou selecionar algumas faces deste nosso cubo. Se eu apertar a tecla Ctrl Shift R, vocês podem ver que essas faces que eu selecionei, ele automaticamente transformou em um círculo. Isso é de grande ajuda e adianta demais em muitas coisas na nossa modelagem. Como vocês podem ver, eu criei um círculo aqui de forma muito rápida e fácil nesse modelo que é uma caixa. Bom, esses são os principais atalhos que eu utilizo no meu 3ds Max. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, valeu!